Você deve estar se perguntando o que é o anarquismo. O anarquismo foi um movimento que surgiu na mesma época em que emergiu o socialismo de Marx e Engels, tendo em Pierre Joseph, um de seus primeiros teóricos, autor do livro Que é a Propriedade, de 1840. A primeira base da teoria anarquista é o fim da propriedade privada, pois, segundo o próprio Pierre, a propriedade era o suicídio da sociedade. O segundo termo fundamental da teoria é o fim do Estado, já que existe a crença de que o Estado é nocivo e desnecessário para a sociedade, favorecendo exclusivamente as classes dominantes. No caso da época, a burguesia. A terceira característica do anarquismo é a crença na liberdade e ordem obtida de formas espontâneas, sem a intervenção do Estado através de lei. Para os anarquistas, deveria haver uma sociedade sem Estado, equilibrada na ordem, na liberdade de forma voluntária e na autodisciplina. No caso, o Estado seria uma abstração, uma ficção, uma mentira, que defendia apenas as classes mais altas e deveria ser extinta. Entretanto, os anarquistas seriam a favor de uma forma de organização voluntária, sendo que os seres humanos deveriam ter a liberdade espontânea sem ter que seguir diretrizes partidárias. Assim, a própria comunidade deveria se reunir para tomar decisões de seu interesse, desenvolvendo-se a responsabilidade pelo seu grupo social, independentemente do Estado e das leis, pois as instituições sociais de caráter autoritário impediam que o ser humano desenvolvesse uma expectativa cooperativa. Kill me, could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay and never just do that. I wanna know your name. You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay and never just do that. Hey, yeah. I wanna know your name. Or better yet, stay and never just do that. Hey, yeah. Oh, yeah. I wanna know your name. Your name. I wanna know your name. Your name.
Anarquismo. Definição. Anarquismo pode ser definido como uma doutrina conjunto de princípios políticos, sociais e culturais que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação política, econômica, social e religiosa. Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. O anarquismo é contrário à existência de governo, polícia, casamento, escola tradicional e qualquer tipo de instituição que envolva relação de autoridade. Defendem também o fim do sistema capitalista, da propriedade privada e do Estado. Os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, solidariedade e apoio mútuo, coexistência harmoniosa, propriedade coletiva, autodisciplina, responsabilidade individual e coletiva e forma de governo baseada na autogestão. O movimento anarquista surgiu na metade do século XIX. Podemos dizer que um dos principais idealizadores do anarquismo foi o teórico Pierre-Joseph Proudhon, que escreveu a obra Que é a Propriedade, 1840. Anarquismo no Brasil. Talvez uma das primeiras experiências anarquistas do mundo, antes mesmo de ter sido criado o termo, tenha ocorrido nas margens da Baía de Babitonga, perto da cidade histórica de São Francisco do Sul. O Dr. Benoit Jules Moury, inspirado nas teorias de Fourier, instala o falanstere do SAI ou Colônia Industrial do SAI, reunindo os colonos vindos de França no Rio de Janeiro em 1841. Houve dissidências e um grupo dissidente, à frente do qual estava Michel Derrion, constituiu outra colônia algumas léguas do SAI, num lugar chamado Palmital, a colônia do Palmital. Moury conseguiu o apoio do coronel Oliveira Camacho e do presidente da província de Santa Catarina, Antero Ferreira de Brito. Este apoio foi-lhe fundamental para posteriormente conseguir a ajuda financeira do governo imperial do Brasil para seu projeto. O anarquismo no Brasil ganhou força com a grande migração de trabalhadores europeus entre fins do século XIX e início do século XX. Em 1889 Giovanni Rossi tentou fundar em Palmeira, no interior do Paraná, uma comunidade baseada no trabalho, na vida e na negação do reconhecimento civil e religioso do matrimônio, o que não significa, necessariamente, amor livre, denominada Colônia Cecília. A experiência teve curta duração. No início do século XX, o anarquismo e o anarcossindicalismo eram tendências majoritárias entre o operariado, culminando com as grandes greves operárias de 1917, em São Paulo, e 1918-1919, no Rio de Janeiro. Durante o mesmo período, escolas modernas foram abertas em várias cidades brasileiras, muitas delas a partir da iniciativa de sindicatos e agremiações operárias anarquistas ou de inclinação anarquista. As escolas modernas aplicavam uma pedagogia libertária, inspirada no pensamento de Francisco Ferrer, e foram reprimidas a partir dos anos 20, sendo fechadas no estado de São Paulo. Mesmo após o declínio do movimento anarquista no Brasil, o anarquismo e a pedagogia libertária se refletiram posteriormente no pensamento dos maiores pedagogos brasileiros, como Paulo Freire com sua pedagogia libertadora, que busca consciência de classe e autonomia do indivíduo. Alguns acreditam que a decadência do movimento anarquista se deveu ao fortalecimento das correntes do socialismo autoritário, ou estatal, isto é, marxista-leninista, com a criação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1922, participada inclusivamente por ex-integrantes do movimento anarquista que, influenciados pelo sucesso da Revolução Russa, decidem fundar um partido segundo os moldes do Partido Bolchevique Russo. Porém, esta posição, sustentada por muitos historiadores, vem sendo contestada desde a década de 1970 por Edgar Rodrigues, anarquista português naturalizado no Brasil, pesquisador autodidata da história do movimento anarquista no Brasil e em Portugal, e pelos recentes estudos de Alexandre Samis que indicam que a influência anarquista no movimento operário cresceu mais durante este período do que no já fundado PCB, e só a repressão do governo de Arthur Bernardes viria a diminuir a influência das ideias anarquistas no seio do movimento grevista.
Arthur Bernardes foi responsável por campos de concentração e centros de tortura, nos quais morreram inúmeros libertários, sendo que o pior de tais campos foi o de Clevelândia, localizado no Oiapoque. Edgar Rodrigues apresenta em várias de suas obras as investidas de membros do PCQA procurando transformar os sindicatos livres em sindicatos partidários e conquistar devotos às ideias leninistas, polemizavam em sindicatos e jornais, chegando a realizar atentados contra anarquistas que se destacavam no movimento operário brasileiro, durante a década de 1920. Provavelmente devido aos problemas de comunicação resultantes da tecnologia da época, os anarquistas só terão compreendido a Revolução Russa de forma mais clara, a partir das notícias de célebres anarquistas, como a estadunidense Emma Goldman, que denunciara as atrocidades cometidas na Rússia em nome da ditadura do proletariado. Seria a partir deste momento histórico que se definiria a posição tática do anarquismo perante os socialistas autoritários no Brasil, separando a confusão ideológica que reinava em torno da Revolução Russa, identificada pelos anarquistas inicialmente como uma revolução libertária. Esta ideia seria depois desmistificada pelos anarquistas, que acreditam no socialismo sem ditadura, defendendo a liberdade e a abolição do Estado. Durante o regime militar 1964-1985, as principais expressões anarquistas no Brasil foram o Centro de Estudos Professor José Oiticica, no Rio de Janeiro, o Centro de Cultura Social de São Paulo e o jornal O Protesto no Rio Grande do Sul. Todos foram fechados no final da década de 1960, mas seus militantes continuaram se encontrando clandestinamente, publicando livros e se correspondendo com libertários de outros países. Na década de 1970 surge na Bahia o jornal O Inimigo do Rei, impulsionando a formação de novos grupos anarquistas, através das editorias autogestionárias. Em várias partes do Brasil. No Rio Grande do Sul, nos anos 80, cria-se na cidade de Caxias do Sul, o Centro de Estudos em Pesquisa Social CEPES, voltado para o trabalho social. No ano de 1986, na cidade de Florianópolis, é realizada a primeira jornada libertária com o lançamento das bases para a reorganização da Confederação Operária Brasileira (COBAT) e a Organização dos Anarquistas. O anarquismo, mesmo com a repressão, renasce, em meio aos estudantes, intelectuais e trabalhadores.